Boa noite, meus irmãos. Os irmãos sabem o que significa Jeová Jireh? Deus proverá. Devemos sempre saber o que cantamos. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Hoje vamos falar da sutileza de Satanás. Serão 2 domingos em Gênesis 3. Neste domingo o assunto será Satanás, a sutileza dele, e no próximo a ruptura que o pecado causou em nós seres humanos, na nossa estrutura. Então, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 ao 5, a sutileza de Satanás. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejável para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu dela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. Vamos orar. Assim diz, desculpa, eu ia ler de novo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor Deus possa nos instruir, Deus, mediante a tua palavra, Deus. Temos um inimigo sutil, um inimigo inteligentíssimo que sempre busca, Deus, comer pelas beiradas para nos destruir e nos derrubar, Senhor. Deus, a tua palavra fala sobre ele, embora de maneira não muito abundante, mas aquilo que ela fala é suficiente para que nós venhamos a entender como devemos nos portar e como ele se porta para atrapalhar nossas vidas, a nossa igreja e a sociedade em qual estamos inseridos, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa aplicar a mensagem esta noite, que o Senhor Deus possa falar aos corações e que tudo aquilo que eu falar esta noite, Senhor, seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Acho que todo mundo aqui já leu, mais de uma vez, Gênesis capítulo 3. É um texto muito conhecido, que retrata a queda do homem. E a gente geralmente foca muito na queda do homem, e não sem razão, afinal essa queda nos afeta de maneira gigantesca. No início da Idade Média, com o debate entre Agostinho e Pelágio, Pelágio disse que a queda de Adão não afetou a raça humana, mas de fato ela afetou de maneira gigantesca a todos nós. Porém, tem um outro personagem aqui no texto que é a serpente. E esse personagem, ele é perigosíssimo. Na Idade Média, com o decorrer do tempo, Satanás foi feito de maneira caricaturada. É uma caricatura dele. Ele era visto como um ser vermelho, de chifre, com rabo, com um tridente, que ia e aparecia nas encruzilhadas para fazer pacto. E essa foi a figura de Satanás. E por vezes as pessoas acham que Satanás, o demônio, ele é alguém que vai aparecer e falar: tudo bem, como vai? Meu nome é Lúcifer, eu vim aqui para destruir a sua alma, eu vim aqui para destruir e para lhe tragar. É interessante nessas igrejas neopentecostais que passam na TV, supostamente estão entrevistando Satanás e perguntam: qual é o seu nome? Ele fala: o meu nome é Lúcifer. O que você veio fazer? Eu vim roubar, eu vim matar, eu vim destruir. Seria estranho ele falasse: não, eu vim aqui abençoar a pessoa, que ela se aproximasse de Deus. Sendo que até a aplicação do texto ali de João capítulo 10 está errada. Então aquele suposto Satanás não é um bom conhecedor do texto, aqueles que aparecem pela TV. Mas o fato é que o nosso inimigo é mais inteligente que a gente. O nosso inimigo é muito mais inteligente que a gente. E aqui o texto vai usar uma palavra, Yarum, do hebraico, sutil. A Sef coloca sagaz. Só que sutil
Pelo contexto aqui, eu acho que é melhor. Por quê? Porque ela não foi com sede ao pote, a serpente. Ela não foi de uma maneira apressada. Ela agiu com sutileza. Ela agiu com astúcia. Essa palavra aparece em Jó 2 vezes. Ali em Jó, capítulo 5, versículo 12. E possivelmente muitos vão entender que Jó também foi escrito por Moisés. Existe um debate, quem escreveu Jó, alguns entendem que foi Moisés, e alguns entendem que Jó é mais antigo que o próprio livro de Gênesis. Isso é um debate que existe, até hoje ninguém chegou a conclusão nenhuma, mas o fato é que existem muitas semelhanças de escrita entre os dois livros. Essa palavra ali em Jó capítulo 5, versículo 12, ela aparece, e no escrito de Moisés e em Jó, essa palavra tem uma conotação negativa. Diz o seguinte no versículo 12, capítulo 5 de Jó: ele frustra os planos dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar sua iniciativa. Aqui astúcia, a palavra aqui, tanto em Gênesis quanto em Jó, é astúcia, é sagacidade, é sutileza, mas não para o bem, alguém sábio, mas para fazer o quê? O mal, para fazer o quê? Aquilo que desagrada ao Senhor. Ela também vai aparecer em Jó capítulo 15, Jó capítulo 15, versículo 5. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. Novamente uma conotação negativa. Então a gente observa que essa palavra aqui, ela aparece com a ideia de algo que é sutil, que não é declarado, mas quer te pegar com astúcia, com sutileza. A serpente, ela é revelada no Novo Testamento, em Apocalipse 20, verso 2, não precisa abrir, como Satanás. E Satanás, o dragão é a antiga serpente. Então, a serpente que perseguia a mulher. Então, a serpente ela é vista como Satanás. Então, se entende no Novo Testamento que o personagem que apareceu ali no Éden para Adão e Eva era ninguém menos que o próprio Satanás, que o próprio adversário, que o próprio inimigo. E lá em Efésios, capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 11, vai dizer que precisamos de um arsenal para resistir a Satanás. Eles têm dois extremos muito perigosos. O primeiro é ver batalha espiritual em todo lugar. Todo lugar. O segundo é não ver em lugar nenhum. É achar que Satanás ele é um personagem ou fictício ou histórico que parou um tempo e só tentou Jesus. Isso é muito perigoso. Aqui vai dizer o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra aqui astuta, ela vai aparecer em Efésios, capítulo 4, verso 14. Então ele é sutil, ele é sagaz, ele é astuto. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. O que Satanás fez ali no Éden? Ficou à espreita para enganar. A palavra aqui pode ser traduzida por malandragem. Satanás então é malandro. Ele utiliza de malandragem, de astúcia, ele fica à espreita para enganar. Então a ideia é que Satanás vem: olá, tudo bem? Eu sou Lúcifer, eu vim aqui destruir você. Isso não é correto. Isso não é verdade. Como é que aquelas pessoas, alguns cultos, que evocam feitiçaria, conseguem adorar aquelas entidades? Eles não estão vendo que é Satanás. Satanás é astuto. Ele não vai: oi, tudo bem? Como vai? Prazer, Satanás. Ali em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao 15, o que significa então que ele não vem na sua vida e fala: agora eu vou ir contra você e você se prepare. Ele não fala isso, de maneira alguma. Ele vai te pegar no contrapé. Ele vai querer te destruir sem que você perceba que ele está agindo. É assim que ele faz. Ali em 2 Coríntios 11, verso 13 ao 15. Paulo falando dos falsos apóstolos: porque tais falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em
anjo de luz. Ele vem como uma figura sábia, uma figura boa, uma figura que gosta de enganar. Logo, seus ministros também vêm assim. Ninguém vem, olá, tudo bem? Eu sou um falso profeta. Eu vim aqui enganar você. Não, eu sou o mensageiro de Deus. É assim que ele trabalha, e foi assim que ele trabalhou no Éden. Dito isso, vamos ver como Satanás age aqui. E é importante a gente saber como ele age, como ele tem agido nessa sociedade. E ele tem agido de maneira grandiosa nessa sociedade. Spurgeon vai dizer que é estranho que algumas pessoas não creem em Satanás, como os filhos não acreditam na existência do seu próprio pai. Spurgeon vai dizer sobre as pessoas que não creem na existência de Satanás. E é Satanás que é isso mesmo, que as pessoas não creem que ele exista, para não ver como ele age. Então, como é que Satanás age aqui? Primeiro, Satanás ele ataca a ordem da criação. Mas ele faz isso de que maneira? Deliberada? Não, com sutileza. Segundo, Satanás ataca a palavra de Deus. Mas também não é de uma maneira direta, pelo menos não inicialmente. E terceiro, Satanás ataca o caráter de Deus. Ataca o próprio Deus. É assim que ele agiu, é assim que ele por vezes age em nossa vida, e é assim que ele tem guiado e agido nessa sociedade. E a igreja tem que entender o que ele tem feito. Não adianta nós nos empenharmos em guerras políticas quando o inimigo é outro. O inimigo é muito mais astuto. O inimigo é muito pior, é muito mais inteligente do que eu e você, muito mais. Ele consegue comer a gente no café da manhã com sucrilhos. Ele faz isso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu não falo isso para você ficar com medo dele, não precisa ter medo dele, desde que você esteja em Cristo. Mas devemos entender como ele age. Primeiro ponto, ele ataca a ordem da criação, verso 1 do Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse a quem? A quem que a serpente falou? Por que ela não falou para o homem? A ordem foi para quem? Para o homem. Quem era o cabeça da criação? O homem. Quem era o cabeça de toda a humanidade que viria? O homem. A mulher era uma auxiliadora idônea. Ela era uma pessoa na mesma dignidade, mas a ordem foi dada a quem? Ao homem. Mas Satanás vai em quem? Na mulher aqui ele está pervertendo o quê? A ordem da criação. É isso que ele faz. Ele faz com que aqui a mulher usurpe a autoridade de liderança do homem. Ele é o primeiro a insinuar isso. Deus estabeleceu uma ordem de hierarquia, uma ordem criacional, e o primeiro ser a querer modificar essa ordem, quem foi? Foi Satanás. Ele não vai no homem. Ele não vai lá e fala, Adão, eu quero te propor um negócio, Adão. Seria mais lícito, seria mais honesto. Ele vai em quem? Na mulher. Vamos abrir ali em 1 Timóteo, capítulo 12, verso 14. Vê que astúcia. Deus coloca o homem como aquele que representaria a humanidade e fala, Adão, tu não come. Aí ele vai e fala, Eva, eu quero conversar contigo, Eva, vamos bater um papo. Astuto, sutil. Às vezes, para nos atacar, ele não nos ataca diretamente. Ele ataca outra pessoa. E essa pessoa sendo atacada, nós vamos receber o baque. Ali em 1 Timóteo 2, 12 ao 14, diz o seguinte: não permito que a mulher ensine. Aqui ensine de maneira autoritativa, como o bispo do capítulo 3, ok? Nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Silêncio aqui não é silêncio absoluto, porque as mulheres oravam e profetizavam na igreja primitiva, então elas podem falar. Aqui é o silêncio em relação ao ensino autoritativo como pastoras ou como bispas da igreja. Mas ele fala, nem usurpe a autoridade do homem, ou use de autoridade sobre o seu marido, como está na ACF. Por quê? Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E aqui uma consequência dessa queda e desse engano de Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Antes você olha para a mulher e fica acusando ela, é muito pior para a gente. A mulher comeu enganada. Adão comeu sabendo o que estava fazendo. Sabendo o que estava fazendo. Mas nota aqui que o texto vai dizer, eu não quero que a mulher usurpe a autoridade do homem. Eu não quero que a ordem da criação estabelecida por Deus seja invertida. Porque quem fez isso no início? Satanás. Agora, se você voltar para Gênesis capítulo 3,
Você vai observar que no verso 6 diz o seguinte: e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, quem que tomou a liderança aqui? Quem é que viu que a árvore era boa para alimento? A mulher. A mulher. E que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, ela tomou a iniciativa, ela comeu, desobedeceu a ordem que seu marido lhe tinha dado, e o que ela fez depois de comer? Deu ao seu marido, e ele comeu com ela. A expressão deu aqui é estabeleceu. Obviamente ela não forçou ele fisicamente, mas moralmente ela toma a liderança e estabelece que ele também coma, e ele come não sendo enganado. Temos aqui uma inversão da ordem criacional. Você pensa, tudo bem, isso é só em relação a marido e mulher que Satanás faz isso. Não, Satanás tem invertido a ordem da criação. Por exemplo, vamos observar. Quem aqui tem visto os filmes ultimamente? Visto filmes e séries. O que se aparece? O que aparece? Homens fracos, submissos, efeminados e idiotas. Ou não é? Todos os novos filmes, séries, com raras exceções, os homens são fracos, são submissos, efeminados ou idiotas. Sempre assim. E as mulheres? Não, as mulheres são masculinizadas, são proativas, tomam a liderança. Eu vi um filme esses dias, Calé, que eu fiquei complicado assim. É um filme lá, no final eu vi saber que era do Drácula, porque ele falou que veio da Valáquia, quem vai da Valáquia é o Drácula. Eu vi isso porque eu já vi o filme do Drácula muitas vezes, vários filmes. Aí a guria tinha 15 segundos de vampiro e venceu o Conde Drácula, protagonista. Eu fiquei, não é possível. Né? O Conde Drácula mais idiota, até o Drácula fizeram imbecilizado, né? Até ele, nem ele escapou. O que a gente tem visto então? As mulheres, nada contra, obviamente, você tem mulheres fortes na história da cultura. Você tem a Sarah Connor, ninguém é contra a Sarah Connor. Do Futuro 2, você tem a Ridley do Alien, você não tem a Princesa Leia. Só que os homens eram mostrados como figuras de autoridade, figuras masculinas, figuras que não eram idiotas. Você tinha um alívio cômico, só que geralmente todos os filmes o alívio cômico é o homem, em todos os filmes. Em todos os filmes. Quer ver um exemplo claro? E aqui a gente tem que puxar para a cultura, para ver, é assim que eles fazem. Como é que você convencia as pessoas no Império Romano? Por meio do show, por meio do circo, pão e circo. Como é que você muda a cultura das pessoas hoje? Como é que Satanás tem mudado a cultura e a percepção da ordem criacional de Deus? Um exemplo claro. Para minha tristeza, eu tenho que desconsiderar o filme 7, 8 e 9 de Guerra nas Estrelas, Star Wars. Você tem uma mulher protagonista que não erra, não perde batalha e ganha de todo mundo. Aí você pega os antigos filmes, Anakin Skywalker, o escolhido, por exemplo, ele na sua primeira batalha perde a mão. Ele é só escolhido. Para ser mais poderoso, ele perde a mão, ele perdeu. Porque é assim que faz, você não é pronto. Aí você tem nos filmes clássicos, Luke Skywalker, primeira batalha, é surrado por Darth Vader. Aí nos novos filmes, você tem uma mulher que ela ganha de todo mundo o tempo todo. E Luke Skywalker, então, o maior herói da história do cinema, o herói original, o mais importante, abandona o heroísmo, abandona a sua missão, e quem tenta convencer ele a voltar à sua missão? A mulher. Gente, isso não é coincidência. Isso é uma construção, uma inversão de ordem. Um outro exemplo. Viram a série do He-Man da Netflix? Não vejam, por favor. Sabe quem é o protagonista da série do He-Man? Atila. Mataram o He-Man 2 vezes para Atila ser protagonista. O que nós temos visto aqui? Uma inversão de valores clara. Os homens são tratados como idiotas, como imbecis. Um outro exemplo, e aqui na inversão de pai e filho, quantos irmãos aqui, irmãs aqui acompanharam Malhação durante a sua vida? Note bem, olha como é sutil. Adolescentes, especialmente o trio principal, sábios, inteligentes, maduros. E seus pais? Imaturos, burros e intolerantes. Não era assim? Os adultos na Malhação, durante 2 décadas, nos ensinaram que os adultos eram burros, idiotas, intolerantes, imaturos e engraçados. E quem dava conselhos aos adultos? O trio principal de adolescentes, que ensinava professores, que ensinava diretores, que ensinava os pais. E modificavam os pais, eles nasciam prontos e maduros. É uma inversão clara da ordem criacional.
Adolescentes, jovens não precisam de adultos. Não precisam de adultos, porque eles são mais sábios e inteligentes. Os adultos têm que aprender com eles. Os homens são imbecis e idiotas, efeminados. E as mulheres, elas não precisam de aprender, são Mary Sues. Elas nascem prontas, são perfeitas. Inclusive no último James Bond, a Bond Girl sobrevive e o James Bond morre. Então, mataram o James Bond. Mataram o James Bond. A gente vê o seguinte: ah, mas isso é filme. Isso molda a cultura. Isso molda a cultura. Quer ver uma coisa interessante? Até o início da década de 90, ficar era errado para qualquer família. A pessoa não podia ficar sem namorar. Não podia ficar. Fazia escondido, ou não é? Malhação ensinou que pode. Primeiro você fica, depois você vê se namora. Foi normalizado. É assim que Satanás trabalha na mente. Ele vai normalizando de maneira sutil. Ele não fala agora, vai ter um programa que vai normalizar aquilo que é errado. Não. Ele vai lançando aos poucos. E você vai se convencendo. Então a primeira coisa que Satanás faz é subverter, atacar a ordem da criação. E ele tem feito isso e vai continuar fazendo isso. Em 5 anos, a gente não sabe mais o que é homem e o que é mulher. Em 5 anos. Atacou a ordem da criação. Deus criou macho e fêmea. Aí, propaganda contínua, não. Mas gênero é uma coisa, sexo é outra. E é irreversível. Você não ganha mais isso aí. Esse debate não ganha mais. Já perdeu. É assim que ele faz. Ele tenta subverter a ordem da criação. Ele tenta atacar a ordem da criação. É assim que ele fez. Porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele tentou subverter a ordem que deveria ser estabelecida. A segunda coisa que ele faz, porque para que ele ataque a ordem da criação, ele tem que atacar aquilo que coloca a ordem da criação, que é a palavra de Deus. Então ele ataca a palavra de Deus. Aqui, no verso 1, na parte B, diz o seguinte: e ela, a serpente, disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui é uma pergunta afirmativa que lança dúvida, ou como está na CF, é assim que Deus disse? O que ele faz? Primeiro ele lança dúvida sobre o que Deus disse. Satanás é inimigo da palavra encarnada, Cristo, e inimigo da palavra escrita, a Bíblia. Ele lança dúvida sobre o que Deus disse. Ele fala assim: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não disse isso. Mas ele lançou dúvida. Deus falou mesmo? Foi Deus que disse? Mas como Deus disse? Mas Deus disse mesmo? Mas como você fala por Deus? Como é que você diz que tal coisa é pecado? Como é que você pode dizer que Deus acha que isso é pecado? Foi Deus que disse? Sim, Deus tem dito isso? Deus falou isso? Mas como você sabe que a Bíblia não foi mudada? Como é que você sabe isso? Mas não é só palavra de homem? Mas o que importa é Jesus. Como é que sabe que Jesus importa? Quem é Jesus? Ah, Jesus é amor. Mas tirou isso da onde? Satanás, ele aqui ataca a palavra de Deus, ele lança dúvida sobre o que Deus disse. Mas realmente Deus falou isso? Aí você mostra uma coisa na Bíblia: isso aí é palavra de homem. Isso é palavra de homem. Foi assim que Deus disse? Foi dessa maneira mesmo? Ah, não, dessa maneira eu não acredito. Aí a pessoa vai pegar o quê? Aquilo que interessa para ela. Não, mas ele falou para amar os outros. Mas tirou isso da onde? Da Bíblia ou do Alcorão? Foi da Bíblia. Então Satanás, ele quando ataca a ordem criada, ele tem que atacar aquilo que estabelece a ordem criada, que é a palavra de Deus. Aí você fala: não, mas a criação de pais e filhos é dessa maneira. Quem diz? Está na Bíblia. Mas foi Deus que disse. Eles não vão atacar Deus diretamente. Eles não vão falar: eu acho Deus um bobalhão. Não. Eles vão atacar a palavra dele. Dizer que Deus talvez não tenha dito isso. A igreja mudou. Qual a igreja? A romana? Mas aí, por que a ortodoxa, o Novo Testamento é igual ao nosso, se não tem nenhuma ligação com a igreja de Roma? Ué, e aí? Por que é igual? Ah, mas foi mudado. Ou aquele argumento: não, mas foi uma tradução de uma bobagem, é traduzido direto dos originais. Mas as pessoas, sem saber, elas estão ouvindo a voz de quem? Da serpente. A mesma tática. Qual é o nosso escudo contra Satanás? É a Bíblia. E está escrito, está escrito, está escrito. O que ele faz? Ele lança dúvidas sobre o que está escrito. Aí ele se fortalece. Essa sociedade é uma sociedade que, sem a ação do Espírito Santo, não adianta você chegar e mostrar: mas está aqui, está errado. Não adianta. Porque eles ouviram a voz da serpente. Eles foram enganados
pela serpente. A serpente tem enganado eles. E eu escuto a serpente falando o que eles dizem para mim. Mas como é que você sabe que a Bíblia não foi mudada? Mas como é que você sabe disso? Como você sabe que isso é o que Deus disse? Isso é só palavra de homens. Aquela frase inteligentíssima. Mas a Bíblia foi escrita por homens. É óbvio que foi escrita por quem? Por ornitorrincos, por macacos? Ela tem que ser escrita por só homens escrevem coisas. Só homens escrevem coisas. O segundo ponto que, para atacar a Bíblia, que eles fazem, ele torce a palavra de Deus. Ele lança a dúvida e também torce. Porque assim, a Bíblia está errada. Mas se ela estiver certa da maneira que eu estou dizendo. É assim que eles fazem. Mas eu vi um texto, Jesus Cristo não existiu, mas se existiu foi casado com Maria Madalena. É assim que eles fazem. A Bíblia está errada. Eles falam que não creem na Bíblia. Mas o que eles vão usar contra nós? E quando a voz da serpente? A Bíblia. Mas a Bíblia não fala que tem que ter amor? A Bíblia não fala isso? Então ele vai torcer a palavra de Deus. Ele fala aqui, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Não, Deus não falou isso. Isso não foi falado por Deus. Em momento algum, Deus falou isso. Ali no versículo 9, no versículo 16 e 17 do capítulo 2, diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, tu poderás comer livremente. Exatamente o oposto do que Deus falou. Mas o que ela fala? Ela inverte. Ela lança a dúvida se Deus falou, e agora a serpente inverte. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois o dia que dela comeres, tu certamente morrerás. O que Satanás fez aqui? Ele enfatizou a proibição de Deus e não a provisão de Deus. O que Satanás faz aqui? Hoje em dia, Deus está proibindo tal forma de prática amorosa. Ele enfatiza só a proibição e não a provisão de Deus. Como Deus é gracioso, como Deus liberta, como Deus santifica, como Deus perdoa, como Deus justifica. Ele enfatiza a proibição e torce a proibição. Alguns acham, ou certos grupos acham, que a nossa declaração de que tal coisa é pecado é só contra o grupo deles. Mas tem um monte de outras coisas que são pecado que nós também falamos. O que Satanás faz? Então ele torce. Deus não disse que não podia comer de nenhuma árvore. Quem falou isso? Satanás. Então Satanás vai fazer o quê? Ele lança dúvida e ele torce. Ali em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Note que a serpente não faz exatamente a mesma coisa. No Éden não está fazendo exatamente a mesma coisa aqui agora, na nossa sociedade. A mesma coisa. Satanás, ele vai usar os mesmos artifícios. A mesma coisa. E assim, vamos convir, se funcionou com um casal que não tinha inclinação ao pecado, o que dirá com uma sociedade pecadora? Não adianta ficar berrando contra Satanás, eu declaro que você vai embora. Não adianta nada disso, tem que saber como ele age. E se refugiar no Senhor. E pedir ao Senhor graça, misericórdia, proteção. Livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno. É o que o Senhor não fala. Vão lá e vão enganar Satanás. Vocês não vão conseguir. Não vai. Pedro, Satanás pediu para te andar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Paulo fala que eu queria ir à Ásia, mas Satanás me impediu. Então, a gente tem que ter a ciência. Miguel, quando foi combater com Satanás sobre o corpo de Miguel, não ousou falar palavra condenatória contra ele. Ele é sutil. Agora, não precisamos ter medo. O Senhor é muito maior do que ele. Ali em 2 Pedro 3,16 diz o seguinte... Falando das cartas de Paulo, Pedro falando. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais algumas coisas difíceis de entender. Então, se você ler Paulo e achar coisa difícil de entender, Pedro também achava que tinha coisa difícil de entender quando Paulo escrevia. Então, não vou mas eu acho que tem coisa difícil. Até Pedro achava que tinha coisa difícil quando Paulo escrevia. Ok? Até Pedro achava isso. Né? Há coisas difíceis de entender. Agora, que os ignorantes e instáveis deturpam. Como também as outras escrituras para a sua própria destruição. Pedro fala, olha, tudo bem, Paulo escreveu coisa difícil, escreveu, mas os ignorantes, os estáveis, eles deturpam, como deturpam as outras escrituras. Não é novidade deturpação da Bíblia. Então você vai pegar uma gente, eu adoro isso, quando tem alguma coisa, gente que nunca bota o pé na igreja, gente que não lê a Bíblia, no máximo uma caixinha de promessa, quer ensinar a gente a como interpretar as Escrituras.
Essa é a obra da serpente. E eles deturpam as escrituras. Então, por isso que a gente vai ter hoje em dia novas interpretações de Paulo. Está lá Romanos, dizendo o seguinte, mudaram a natureza, né? Até suas mulheres mudaram o uso natural, homens com homens, cometendo torpeza. O texto é muito claro que diz que a prática homossexual é pecado diante das escrituras. Ponto. Não há como interpretar de maneira diferente. É impossível. Não, veja bem. Porque ali só está condenando a homossexualidade no contexto de culto idólatra. Tá, mas quando fala ali embaixo sobre o assassinato, só não pode matar no culto idólatra e estou liberado para matar depois? Então, eu estou matando no culto idólatra, eu posso matar depois então. Né? Eu posso roubar quando não é culto idólatra. Eles deturpam. Isso é a serpente dizendo. É a serpente. Também a serpente aqui ela dá ênfase em um aspecto, uma proibição. A serpente faz com que a sociedade dê ênfase a um aspecto de Deus. Qual é o aspecto que essa sociedade gosta de dar, enfocar sobre Deus? Qual é o aspecto de Deus que eles mais amam falar? O amor. O amor. Amor. Não, mas a Deus é amor. Tá, amor ao quê? Ao pecado? Amor ao quê que ele é? Deus é amor. Tá, amor em relação a quê? Então, Satanás ele vai torcer a palavra de Deus, mas vê que ele não está parecendo que está torcendo. Se você ler esse texto aqui e não for para Gênesis 2, nem parece que ele está mentindo sobre o que Deus proibiu. Tu vai direto. Tu vai direto. Se Eva não avisa ele aqui, não foi isso. Tu vai direto. E é assim que ele faz. Ele foi lá com Jesus, torceu o Salmo 91 na frente de Jesus, na cara de ele, torceu o Salmo na frente da pessoa que escreveu o Salmo, que foi Jesus, que é Deus. Ele faz isso. Ele é bem cara de pau, ele faz isso mesmo. Agora, quando ele torce, ele lança a dúvida, torce, e depois ele faz o quê? Ele nega a palavra de Deus. O verso 3 diz o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Deus não falou que não podia tocar. Aqui, talvez tenha Adão morrendo de medo e fala: Eva, nem toca nisso daí, para não ter problema. Quem falou? Foi Deus que falou. Adão aqui dá uma acrescentada, mas se ela não tocasse também não comia. Né? Então aí ela tocou, viu que não morreu, opa, então posso comer. Perigo de mudar a palavra de Deus, né? Tocou, não morri, então não aconteceu nada, vou comer. Então Adão aqui, Eva, por favor, nem toca naquilo dali que eu não quero problema com o homem. Nem toca. Nem toca. Aí, e a serpente disse à mulher, e essa voz tem ecoado na sociedade. O que a serpente falou à mulher? Certamente não morrereis. Aqui ele nega. Deus disse que morre. A serpente falou que não morre. Certamente não morrereis. Não há juízo, não há inferno, não há punição, não há condenação. Mas se a gente ir por esse caminho, nós não seremos condenados por Deus. Certamente não serão condenados. Eles querem seu dinheiro. Certamente. Isso é bitolação. Eu tenho um bom coração, certamente eu não serei condenado. Certamente Deus não me punirá. Certamente Deus não fará isso comigo. Essa é a voz de quem? Da serpente. Ela é sutil, não é? As pessoas estão repetindo as mesmas coisas que a antiga serpente, o dragão, Satanás, sem saber que estão repetindo as mesmas coisas que a antiga serpente, o dragão, Satanás. Ele é inteligente. Ele é muito inteligente. Certamente você fala, olha, isso é pecado, isso é um caminho de morte, isso vai gerar morte na sua vida. Certamente não vai, você está exagerando. Não é assim também. Não, Deus não é assim, imagina. Certamente eu não vou morrer. Não, Deus sabe que eu sou bom. Deus sabe que eu sou bom. Não há morte em relação a isso. A serpente tem feito isso. Ali em 2 Pedro, capítulo 3, que a gente acha que ataque de Satanás é tipo Supernatural, né? Ele vem, né? E vem um monte de uma legião de anjos, aí tem que botar sal na porta. Não, ele é muito mais inteligente que isso. Muito mais inteligente. A pessoa fala que quanto mais tempo você tem, mais inteligente sabe você fica. Imagina os milênios de Satanás, observando a humanidade. Observando seus pontos fracos, seus pontos fortes. E ele trabalha dessa maneira. Não adianta ficar gritando: o Brasil é do Senhor Jesus. Não é. Não é.
Existem pessoas no Brasil que são do Senhor Jesus. Obviamente o mundo como criação é do Senhor Jesus. Do Senhor é a terra toda a sua plenitude. Mas o sistema que habita aqui não é. E não adianta, não importa o número que você vote na eleição, não será. Não será. Porque era assim há 4 anos atrás, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás. Pode trocar o regime. Não, pode ser monarquia, pode ser também. Vai ser o que não interessa. É assim que ele age. Ali em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, do 3 ao 5, diz o seguinte: sabendo disso primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisso eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus, os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, porque o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. O que o texto fala? Olha, eles esquecem de maneira voluntária que Deus já puniu esse mundo por meio do dilúvio. Eles negavam: não, Jesus não vai. Cadê a promessa da sua vinda? Não mudou nada. O que eles estavam negando aqui? Que haveria uma segunda vinda do Senhor e que haveria um dia de punição. Eles esqueceram que já houve um dia de punição, o dilúvio, e eles são escarnecedores. Quer ver uma coisa? Fala que você é crente numa faculdade. A primeira frase, possivelmente, vou falar para você é o seguinte, dependendo da matéria que você faz: você crê numa cobra falante? Aí responda: ela acredita em você. Pode responder. Você crê numa cobra falante? Eles acham que a gente está crendo numa fantasia. De maneira alguma, não acho que cobras falam. Eu acho que aquela cobra usada por Satanás de alguma maneira falou. Coisas muito distintas. Muito distintas. Mas Satanás gosta de ridicularizar a própria história para que as pessoas não creiam nele. Então as pessoas ignoram voluntariamente. Não é que elas não sabem, elas querem ignorar. Alguns falam o seguinte, Stephen Hawking, aquele cientista, falava o seguinte: as pessoas buscam a Deus ou creem em Deus porque têm medo do escuro. O John Lennox, cientista, falou o seguinte: e algumas pessoas negam a Deus porque têm medo da luz. Se Deus não existe, não há juízo. Eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero. E se Deus não existe, ou não é como a Bíblia diz, uma coisa é fundamental: certamente eu não morrerei. Certamente eu não morrerei. Só que Satanás ataca a ordem da criação, criada por Deus. Ele ataca a palavra de Deus, só que ele não se segura. Quem que ele vai atacar agora? Deus. Ou Deus cristão, ou Deus revelado nas Escrituras. O problema do mundo não é com Deus. É com Deus revelado na Bíblia. Esse é o problema do mundo. Ele não tem nenhum problema com a hipótese de um ser que existe, criou tudo. Desde que esse ser não se meta na minha vida. Nenhum problema. É o Deus das Escrituras que é o problema. E esse Deus é atacado por Satanás. Então ele ataca aqui o caráter de Deus. De que maneira ele ataca o caráter de Deus? Primeiro, chamando Deus de mentiroso. Primeiro ele fala que Deus fala um negócio que Deus não disse, no verso 1. Sim, Deus tem dito: não comereis de toda a árvore do jardim. E depois ele chama Deus de quê? De mentiroso, claramente se opondo ao que Deus disse. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus mentiu. Deus falou que você não vai morrer. Isso é mentira. E é assim que o mundo é hoje. O mundo diz que este Deus das Escrituras mentiu quando falou o que disse. Quando a Bíblia fala que Jesus é Deus, não. Jesus é um mestre. Ele está chamando Jesus de quê? De mentiroso. Aquele que nega o Pai, nega o Filho. As pessoas, não, Deus, se esse Deus aí, então Deus não é amor. Se esse Deus pune, então não é um Deus bom. Jesus não é Deus, ou eu não sou pecador. Satanás tem ecoado no mundo com sua voz, e as pessoas têm repetido a voz dele. Deus mentiu. Isso é mentira. Por isso que eu gosto de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele coloca a pessoa numa encruzilhada. Jesus foi condenado porque porque afirmou ser Deus. Simples. O que eu faço em relação a essa afirmação de Jesus? Ou ele era Deus, ou ele achava que era Deus e não era, maluco, ou ele sabia que não era e disse que era, mentiroso. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é maluco. Não há meio termo. Não tem em cima do muro. Só que o mundo chama Deus de mentiroso. Agora, como é que Deus chama o mundo? Romanos 3:4.
Não adianta você ficar aí nas encruzilhadas, ficar amarrando coisa, tentar achar portal na cidade. A coisa é muito mais embaixo. Não é um anime. Não é um anime. A coisa é na mente. E Satanás tem paciência. Ele não vive 80 anos. Ele tem paciência. Ele tem muita paciência. Ele está mudando a estrutura familiar durante décadas e décadas e décadas. E ele conseguiu. Ele fez isso. Romanos 3, 4. Aqui diz o seguinte, né? Aqui fala se a incredulidade anula a fidelidade de Deus. Aí Paulo fala, de forma alguma, sim, que Deus seja verdadeiro e o quê? Todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Isto é, quando há um embate entre Deus e o homem, quem é que está mentindo? O homem. O homem. Deus é verdadeiro e todo homem seja mentiroso. A afirmação da igreja é muito simples. Se tiver uma divergência entre Deus e o homem está errado. Muito simples. Agora, Satanás, ele ataca o caráter de Deus. Esse teu Deus aí é muito rígido. Esse Deus aí é muito rígido. Não, que isso, Deus? Eu não matando, não sei o que, esquartejando, ele já tem que ficar agradecido por eu ser quem eu sou. Agora, ele acusa Deus de limitar o ser humano. O verso 5. Porque Deus sabe, olha, chama Deus de invejoso. Aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Deus falou para você não comer, não é porque você vai morrer, é porque Deus quer te limitar em você ser aquilo que você quer desejar ser. Você vai ser como deuses. Aqui a ideia de conhecer o bem e o mal, né, é o julgamento moral. Isto é, você vai conhecer no sentido que você vai determinar o que é bem e o que é mal a parte de Deus. Então, não é que eles iam saber o que é mal, o que é bom. É que eles teriam a capacidade de julgamento moral e dizer o que é bom e o que é mal. E só quem pode falar isso? Deus. Mas o que os homens falam? É bom para mim, então é bom. É bom para mim, então é bom. Aqui é interessante que Satanás diz que eles seriam como deuses, né? E ali em Gênesis capítulo 2, diz o seguinte, verso 9: E da terra o Senhor Deus fez crescer toda árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma árvore da vida para viver. Satanás faz com que eles queiram comer a árvore do conhecimento do bom e do mal. Era um teste do Senhor. Se o homem e a mulher iriam agora nesse momento, especialmente o homem, a querer comer da árvore que os capacitaria a ser os julgadores do que é bom ou não, a parte de Deus. A promessa aqui da serpente é o seguinte: vocês serão quem vocês quiserem, vocês serão deuses. Vocês vão decidir agora o que é bom e o que é mal. Não será Deus. Não é exatamente o que temos vivido. Mas eu nasci homem, mas eu decidi que eu não sou. Agora eu vou ser preso, né? Tem que cortar essa parte. Mas eu decidi que eu não sou. Eu decido a forma de casamento que é correto. Eu decido a forma de criação que é correta. Mas é para mim a verdade, é minha verdade. Eu conheço bem o mal, é minha verdade. Porque eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Deus. Não há Deus além de mim. Eu sou semelhante ao Altíssimo. É exatamente o que a serpente prometeu. Vocês serão como deuses. Só tem um problema. Só pode ter quantos deuses? Um. Os outros são falsos. Então aqui ela acusa Deus de limitar o ser humano. Acusa. Não, mas essa lei aqui me limita. Não, mas essa ideia aqui da Bíblia me limita. Eu não quero viver assim. Mas eu conversando com uma pessoa, um parente meu, ele fala, aí eu falei da questão da abstinência, o celibato, antes do casamento, essa coisa toda. Aí ele falou, mas o cristianismo nesse ponto é antinatural. Eu falei, claro que é, porque a natureza está caída, corrompida, a gente é antinatural mesmo. Graças a Deus por isso somos antinatural mesmo. Aí ele falou, eu não posso negar aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou. Claro que pode, Jesus fala que você tem que negar. Qual é a mensagem de hoje?
Lembrando, a mensagem de hoje é pós-queda. Então, eles comeriam, seriam como deuses, e eles iam definir o que é bom e o que é mal, né? Eles iam definir. O que é que se fala hoje? Aceite você mesmo. Se aceite como você é. Você nasceu assim. E a Bíblia fala, é necessário vos nascer de novo. A gente observa que essa voz ecoando, vocês são como Deus, é você que define o que é bom e o que é mal. A moralidade ela é passageira. O que era errado antigamente, hoje não é errado. Nós definimos o que é bom e o que é mal. Nós comemos do fruto. Nós somos deuses. É isso que o texto diz. É isso que pelo menos a serpente disse para Adão e Eva, e eles aceitaram. Então o que nós temos visto aqui? Que Satanás, a serpente, tem feito a sociedade de sucrilhos no café da manhã. E a igreja tem que entender a sutileza. A batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades desse mundo tenebroso. Ele age. A batalha espiritual em todo canto. Porque ele age. Nem sempre ele precisa se manifestar, aparecer. Às vezes ele o faz, mas nem sempre ele faz isso. Porque ele está cozinhando a sociedade em banho-maria. É isso que ele tem feito, de maneira sutil, atacando a ordem criacional de Deus, atacando a palavra de Deus e atacando o próprio Deus. Se ele tem a coragem de atacar o próprio Deus, o jardim de Deus, falando mal de Deus para a criação de Deus, sabendo que Deus é onisciente, você acha que ele vai ter misericórdia de nós? Não vai. Então a gente tem que se fortalecer, a gente tem que buscar estar firmes com o Senhor, porque o dia mal virá e o ataque de Satanás virá, e ele não vai lhe poupar e não vai me poupar. Por isso eu devo entender como é que ele age. Ele não vai agir de maneira atabalhoada. Ele planeja com muita antecedência como vai derrubar você, como vai derrubar essa igreja com muita antecedência. Ele sabe os seus pontos fracos. Ele sabe se agir assim, você agirá daquela maneira, então ele vai agir dessa maneira e vai te dar uma rasteira. Só tem uma coisa que pode impedi-lo: o Senhor, a força do Senhor. Agora, se nós nos aproximarmos do Senhor pela fé, seremos protegidos de Satanás. Satanás aqui ele usou uma coisa, a incredulidade. De que maneira? Ele usou a incredulidade para afastar eles da crença na sabedoria de Deus. Deus não é sábio, Deus não sabe o que faz. Ele usou a incredulidade na palavra de Deus. A palavra de Deus está errada. E usou a incredulidade na bondade de Deus. Deus não é tão bom assim. É isso que ele vai usar. Vai fazer você ser incrédulo em relação à sabedoria de Deus, os caminhos de Deus. A palavra de Deus é a bondade de Deus. Será que Deus tem que cuidar de mim? Será que tem mesmo? De quem é essa voz? Da serpente. É assim que Deus faz. É assim que Satanás faz em relação a Deus. Agora, nesse mesmo texto, a gente viu aqui a serpente sábia, né? Sutil, perspicaz, inteligentíssima. Só que no versículo 15, tem o destino dela, que já ocorreu na cruz. Com toda a sabedoria dela, ela não aguenta. Diz o seguinte: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela, a semente da mulher, ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é pior, um ferimento no calcanhar ou na cabeça? Na cabeça. Quem é que vence aqui? A semente da mulher, Jesus, nascido da virgem. Ela iria pisar o seu pé e ferir, machucar o seu pé e ferir o seu calcanhar. Quando ela faz isso na cruz, sabe o que o crucificado faz com ela? Ela está esperneando. A batalha final já foi feita. A decisiva já foi feita, melhor dizendo. A final será no dia que o Senhor voltar. Mas a batalha que trazia toda a decisão já foi feita. O Senhor já ganhou. Só que a gente tem que ter agora a sabedoria. O Senhor já ganhou, mas Ele continua agindo. Então eu vou identificar como Ele tem agido no mundo, na minha família, na minha casa, na minha vida, na nossa igreja. Identificar isso, orar ao Senhor e falar do Senhor para que Ele tenha menos campo de ação. É o que a gente pode fazer. A gente não vai mudar a sociedade, só que a gente pode mudar a nossa volta, entendendo como Ele tem agido. Conversar, olha, essa tua conversa aqui, sabe quem me lembra? Seja sincero, quem? Satanás. Satanás. Por quê? Aí tu mostra o texto, olha como ele age, olha como ele agiu. Que a gente possa então ser sábio e se fiar nessa semente da mulher, no Senhor Jesus Cristo, que já derrotou Satanás na cruz.
sabendo com toda a sutileza dele, com toda a capacidade intelectual dele, que é muito maior do que a nossa, ele é um Zé Ninguém perto de Jesus. Ele é um ninguém, ele é fraco perto de Jesus, né? Agora, a gente tem que estar perto, então, de Jesus para ser protegido dele e de suas artimanhas. Quando você entender que a única coisa que pode impedir essa sutileza é a fidelidade à palavra de Deus, aí a gente vai ser imune a seus estratagemas e vai apagar os dados inflamados do maligno, amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.